Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Neste dia eu quero deixar uma mensagem para você que muito tem falado comigo. Se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: porém ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira ou terebinto, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Glória a Deus. É tão interessante que dentro desse contexto eu estava lendo e observando aquilo que o Espírito Santo, ele quer falar conosco, aquilo que ele vem falando esses dias, né? Podemos entender que este terebinto, o profeta Isaías, ele começa a nos comparar como um terebinto ou um carvalho. Ele começa a fazer essa comparação e dizer que ainda que seja cortada, que ainda que seja totalmente desfolhada, haverá crescimento, haverá sim florescimento, porque nós somos como terebinto. Ainda que se despedace em 10 partes, voltará a nascer. Ainda que se despedace, voltará a florescer. É bem verdade que no mundo teremos aflições, que passaremos por muitas lutas, e podemos ver isso dentro da palavra, porque todos os grandes homens e mulheres de Deus dentro da Bíblia passaram por lutas, passaram por adversidades, passaram por tribulações, passaram por opressões malignas, mas em todas elas o Senhor concedeu vitória, ou seja, o Senhor não impediu eles de passar, ou seja, o Senhor não privou que estes grandes homens e que essas grandes mulheres se privassem de passar por a luta, pela perseguição, não, muito pelo contrário, o Senhor permitiu que todas elas eles passassem, talvez para que o seu caráter fosse ainda mais formado diante de Deus, para que talvez viesse ainda mais uma resistência sobre a sua vida, porque sabemos que a igreja ela foi perseguida em todo o tempo, mas nenhuma perseguição, nenhuma luta, nenhum mártir foi capaz de destruir a igreja. Muito pelo contrário, quando as perseguições, quando as lutas vieram e todos acharam que seria o fim da igreja, aquele tronco, a raiz da igreja estava firmada e houve o que? Crescimento, e houve o que? Resistência, o que mais? Resiliência. E é assim que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Entenda uma coisa, aqui ele está dizendo o seguinte: ainda que seja decepado, você florescerá, ou seja, a situação atual que estamos passando não irá paralisar os planos e os projetos de Deus na sua vida. Entenda, o terebinto era uma árvore que crescia aproximadamente 11 metros de altura. E aqui o Senhor já começa nos dizendo que no meio da crise, no meio da situação difícil, haverá crescimento sobre as nossas vidas. Segundo alguns historiadores, vai dizer o seguinte: que aonde Davi lutou com Golias, no Vale do Carvalho, ou seja, existiam essas árvores por nome de terebinto, que mediam cerca de 11 metros de altura. E alguns historiadores vão nos dizer, segundo as opiniões dele, que Golias talvez tenha se permitido acertar aquela pedra em sua testa, na sua cabeça, porque as árvores eram muito altas, o crescimento da árvore era muito grande, e talvez naquele momento que Davi roda a funda e joga aquela pedra, Golias não consegue ver exatamente a direção que aquela pedra estava indo. E dentro disso o Senhor ele começou a falar comigo e disse: Jéssica, diga ao meu povo que assim como um terebinto cresce no meio de um vale, assim como um terebinto cresce no meio de uma batalha e se faz como barreira no meio de uma grande luta, no meio de uma grande batalha, assim será eu e você. O Senhor nos faz como terebinto, o nosso crescimento será arma de Deus diante do nosso inimigo. O nosso crescimento servirá como barreira
para o nosso inimigo, porque quanto mais crescemos em oração, mais temos forças para lutar. Quanto mais crescemos na palavra do Senhor, mais força e estratégias temos para guerrear. Outra característica desta árvore por nome terebinto é a resistência. Alguns historiadores vão dizer o seguinte, que a madeira do terebinto, ela era mais resistente do que todas as outras árvores que tinha. Ou seja, ela é mais resistente do que todas as outras árvores, corrigindo, que existe. Sendo ela, então, a última madeira a entrar no estado de putrefação. Por quê? Porque ela resiste a todas as temperaturas, ela resiste à água, ela resiste ao frio, ela resiste ao fogo, ela resiste ao calor. Você está entendendo aquilo que o Senhor está falando conosco através desta palavra? O Senhor está nos fazendo como terebinto. Iremos aguentar esta crise, iremos aguentar essa situação, porque o Senhor nos dá resistência. Além de crescimento no meio de tudo isso, o Senhor nos dá resistência, porque não adianta ter crescimento e não ter resistência, porque uma árvore, por maior que seja, se ela não tiver as suas raízes fincadas, ela não tiver resistência, o vento vai balançar, vai sacudir de um lado para o outro, e essa árvore vai ser caída ou jogada no chão. Mas o terebinto não. Quando a tempestade vem, quando as águas vêm, quando o vento vem, balança e verga o terebinto de um lado para o outro, mas ele não se quebra. Isso é profético para a tua vida. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor Jesus. Seremos como terebinto no meio desta crise. Seremos como terebinto no meio desta pandemia que está acontecendo. Eu profetizo sobre a tua vida através do nome do Senhor Jesus e da palavra dele, que assim como o terebinto aguenta todas as estações, assim como esta árvore a qual somos comparados, aguenta o vento, aguenta a chuva, aguenta o calor, assim você aguentará. O Senhor está dizendo, você não vai parar nesta prova. Este vento, esta crise financeira, esta enfermidade que talvez esteja assolando a sua vida ou alguém da tua família, não irá destruir, porque hoje o Senhor traz resistência para a tua vida. Não apenas resistência, mas o Senhor te traz também resiliência. Por que resiliência? Porque a resiliência, ela nos traz capacidade para enfrentar a situação difícil. A resiliência, ela nos dá capacidade de ser levado para um lado e para o outro, para aguentar toda a opressão. Ou seja, além de crescimento, além de resistência, o Senhor está nos dando neste dia de hoje resiliência. Resiliência para quê? Para aguentar a opressão, porque é bem verdade que nos tempos que estamos vivendo, a opressão do maligno contra a vida de muitos tem sido muito grande. Muitas pessoas têm sido levadas pela opressão, decepção, calúnia. O Senhor te fará aguentar as calúnias, o Senhor te fará aguentar as falsidades, o Senhor te fará aguentar as crises, porque os melhores guerreiros, melhores homens da Bíblia venceram todos os obstáculos mediante a resiliência que o Senhor te dá. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fique com esta palavra, assim como o Senhor está falando aqui em Isaías, que como terebinto, ainda que se divida em várias partes, o Senhor te fará crescer. Deus abençoe a sua vida.